Às 10 horas e 5 minutos aqui no Norte a Norte, a gente quer mandar um beijo para o Carlos Alberto dos Santos e Souza, que tem 21 anos e está assistindo o Norte a Norte. Obrigado pela audiência e parabéns a você, hein? Mais um aniversariante do dia. É legal vocês participarem do programa assim. E aí, nós vamos conversar com uma psicóloga clínica agora, que vai falar a respeito dos seus sonhos. É a doutora Lígia Watley. Todo mundo sonha, doutora Lígia. Bom dia, primeiro. Bom dia. Todo mundo sonha. Todo mundo? Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Se não sonhar, está com problema. Não, é que sonha mesmo. A pessoa pode não lembrar dos sonhos, mas sonhar, sonha. Então, já existem experimentos científicos que provam que a pessoa sonha. E qual é a importância desse período de sonhos aí na vida da pessoa? A importância é que o sonho, ele autorregula, ele faz uma regulação no organismo. Porque o nosso psiquismo, ele funciona no consciente e no inconsciente. Então, é como se fosse uma fábrica que tem o turno do dia e o turno da noite. O turno do dia é isso aqui. Nós conversamos, nós falamos, nós comemos. E o turno da noite são os sonhos. Um turno não conhece o outro turno. Não? Não. Então, vamos dizer, numa fábrica tem um painel. Os recados são dados ali, os recados presos no painel são os nossos sonhos. Então a gente chega de manhã, acorda e olha, eu sonhei isso. Então é alguma coisa que o turno da noite está passando para o turno do dia e que se a gente começar a não só interpretar rigidamente, mas começar a compreender o significado, é algo muito profundo, é algo muito interno, é algo que está querendo falar com a gente, uma parte lá de dentro que está querendo se comunicar. Em psicologia junguiana, a gente diz que é o nosso self, o nosso ser, a nossa alma, o nosso inconsciente querendo alertar, querendo corrigir, querendo expressar, querendo dar parabéns para a gente quando a gente fez alguma coisa legal. Que ele gostou. E então, quer dizer, você entender melhor os sonhos pode contribuir no seu dia a dia? Pode até curar doenças. De que forma? Por exemplo, a pessoa às vezes ela está com um processo de depressão muito grande, porque ela não está fazendo alguma coisa que a alma dela quer, que o self dela quer. O dono da firma, a firma tem o turno do dia e o turno da noite, mas o dono da firma seria assim, os esotéricos diriam que seria o espíritos, o ser, a psicologia seria o self, o princípio organizador da personalidade. E ele que sabe o que nós temos que fazer. E nós nos sentimos em paz quando nós estamos em harmonia com essa parte interna. E nos sentimos tumultuados quando nós estamos em desarmonia. O sonho seria uma compensação, porque eu posso ir pela vida buscando coisas que eu aprendi que são importantes para mim e, na realidade, elas não são importantes para o meu ser. E o sonho, então, ele aponta, olha, vai por aqui, faça isso. Visite essa pessoa que você ama e está com saudade e não sabe. Ou faça isso aqui que te gratifica. Agora, tem gente que tem alguns problemas, né? Porque tem gente que tem essa fábrica de noite aí que não tem cor nenhuma, né? Não tem contato. Tem gente que sonha colorido e tem gente que sonha branco e preto. Por quê, né? Porque, na realidade, olha, o colorido aí é assim, ninguém pode sonhar branco e preto porque a vida é colorida. Mas tem gente que Mas sonha. tem gente que se vê sonhando colorido. Então, quer dizer que aquele não, recado... se vê sonhando branco e preto. Branco e preto ou colorido. Então, naquela pessoa, o colorido quer dizer, isso aí está destacado aí dentro de você. Olha bem, enxerga isso, veja, note, registre. Não tem jeito de eu não registrar uma coisa colorida. Então, o sonhar colorido, simbolicamente, seria assim, uma vontade do meu ser de mostrar aquilo mais claro para mim. Agora, diga aqui, as experiências diárias, na verdade, elas não influem no que a gente vai sonhar de noite? Porque às vezes você tem um sonho e nem sempre você lembra de todos os sonhos, mas quando você consegue lembrar, normalmente é alguma coisa relacionada que aconteceu antes de você deitar, não é não? Às vezes é. Mas, por exemplo, acontecem muitas coisas o dia inteiro. E por que eu sonho exatamente com algumas? Porque aquelas que eu sonho são simbólicas, são significativas. Às vezes a gente fala, nossa, eu passei naquela rua hoje e à noite eu sonhei com aquela rua. Mas eu passei em várias ruas e eu sonhei com aquela. Então, aquela ali, quando eu estou fazendo terapia, quando eu tenho um cliente, o que eu faço? Eu vou pesquisar aquela rua. O que tem aquela rua? O que ela te lembra? É uma rua muito movimentada? Você fica assustado? Você passaria nessa rua à noite? Você passaria sozinho? Então eu vou trabalhando concreto, o dia a dia daquela pessoa em relação àquela rua.
Quer dizer que existe uma forma de terapia onde, na verdade, os sonhos são a grande vedete dessa forma de terapia. Um enfoque maior. Então, quer dizer, eu chego lá e converso com você a respeito dos meus sonhos. E aí você começa a interpretá-los e me encaminhar. Normalmente a gente não gosta muito de usar a palavra interpretar, porque interpretar reduz um pouco. O final é a interpretação. Mas o conduzir a pessoa para entrar em contato com os símbolos, conviver com eles, namorar, ficar noivo, paquerar os símbolos, aquilo que o inconsciente está mandando, até chegar a um casamento perfeito, que é aquele dia que a gente fala assim, nossa, é isso. Olha, então, legal. Só para a gente entender melhor, eu vou pegar aqui algumas perguntas que já nos chegaram. A Clarice de Guarulhos, só para a gente ter um pezinho aqui, uma noção do que a gente está falando. A Clarice diz que sonha sempre, que vai a uma festa. E quando ela percebe, Clarice olha, você está no meio da festa, né? Sem roupa e sem sapatos. E ela quer saber que as pessoas, inclusive, estão sem roupa e sem sapato. O que é que isso significa? Então, vamos imaginar que a Clarice estivesse aqui fazendo uma terapia comigo. Eu já começaria falando para ela assim, de cara, nada é rígido. Eu não posso dizer para todo mundo que sonhar que está sem roupa e sem sapato, significa isso. Não, o significado é pessoal. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa se relaciona diferente com um mundo objetivo. Mas normalmente roupa, no concreto, a gente pensa, para que a gente põe roupa? A gente põe roupa para se embelezar, uma ocasião social eu ponho uma roupa mais bonita, uma ocasião mais simples. Se eu estou sem roupa, eu estou desprotegida, eu me sinto fora de esquadro, no lugar que eu estou. Porque todo mundo usa roupa. Usa roupa. A roupa é um tipo, em psicologia a gente fala persona. Eu quero parecer mais bonita, eu ponho uma roupa mais bonita, eu ponho uma cor que me fica mais bonito, me pessoaliza. Então, roupa é a persona, eu me apresento com ela, eu quero me mostrar daquele jeito. Se eu sonho que eu estou sem aquilo, eu estou desprotegida, eu me sinto ameaçada. Em alguma situação na vida cotidiana dela, ela se sente assim. E o self dela está mostrando que ela se sente. Porque pode ser que o ego consciente dela não esteja vendo. E aí ela teria que analisar as situações que ela passa. Quais são as situações de vida que ela está vivendo e que geram essa ameaça, essa sensação que ela está desprotegida. Para ela poder botar roupa, na verdade, naquela situação. Naquela situação. E ali, naquela situação, ela colocando roupa, o self para de mandar esse aviso. A Patrícia de São Miguel, ela sempre sonha que morreu, mas no sonho não se sente morta. Mas todo mundo pensa que ela está morta. E geralmente, neste sonho, todo mundo está sujo de sangue. Ela quer saber o que significa. Então, o tema morte, ele traz muito o aspecto de transformação. Então, se nós pensarmos em morte, e ela ainda não se sente morta, mais bonito ainda. Porque ela vê, todo mundo acha. Então, quer dizer, é como se todo mundo estivesse observando que ela se transforma e ela mesma não observasse a transformação. Quer dizer, a morte quer dizer transformação. Transformação, de um estado para outro estado. E sangue é vida. Então, é morte com vida, é transformação com algo vital. Vamos deixar bem claro que não é assim, pão, queijo, queijo. Isso é uma interpretação mais generalizada. Uhum. Mas, normalmente, no concreto, se a gente for pegando a pessoa, trazendo a pessoa para o dia a dia dela, ela está em um processo de grandes transformações e que ela mesma não está podendo até, não só participar, ela está participando inconscientemente, mas ela não está podendo curtir, no bom sentido. A Rosilene, da Freguesia do Ó, quase todos os dias sonha que está grávida e sente as contrações do parto. O que é que significa? Gravidez é um sonho muito bonito, né? No concreto, o que é gravidez? Eu estou gestando alguma coisa, já estou até sentindo a dor do parto. Então, em mim aqui tem algo gestando, que necessariamente não é físico, é psicológico, emocional. Geralmente, quando a gente sonha que está grávida, é algo muito bom que está nascendo dentro da gente, algo novo, né? Marta de Pinheiros, ela sonha que está sendo perseguida por alguém que quer matá-la. Então, são os pesadelos. Famoso. Então, os famosos pesadelos. O nosso self, nossa alma, o nosso ser não persegue. Ele quer se comunicar, mas pode ser que o ego, o plano consciente, se sinta perseguido pelo inconsciente. Então, é uma percepção do ego consciente com medo do que tem dentro. Então, é o turno do dia com medo do turno da noite. Então, e aí se torna assim, pesadelo, porque o inconsciente, ele vai fazer pressão mesmo para aparecer.
Então, o que vai acontecer? A pessoa começa, às vezes, ter insônia, não consegue dormir, porque ela tem medo, né, tem medo de sonhar. dormir, porque está vindo alguma mensagem que não é perigosa, mas é ameaçadora para aquele ego. Então, vamos dizer, vai desestruturar de alguma forma, vai ter que gerar alguma mudança, entende? A Márcia de Taboão da Serra, ela sonha sempre com o primeiro namorado. É tão bonito sonhar com o primeiro namorado e que foi noivo já há 20 anos, né? Que se separaram há 20 anos. O que é que significa? Então, coisas, símbolos. Saudade, né? Saudade também. Mas assim, o que ela sentiu com ele é uma vontade que o self tem de trazer aquele sentimento à tona. Então, a gente traz a pessoa que provocou aquele sentimento de plenitude, sentimento de expansão. Então, o self, ele busca na Maria os símbolos adequados. Então, eu sonho com aquela pessoa, a pessoa não tem nada a ver, ela só é um símbolo dentro de mim daquilo. Uma pessoa bem realizada profissionalmente é símbolo de prosperidade em mim. Então, se eu estou sonhando com uma prosperidade minha, eu ponho no sonho uma pessoa realizada profissionalmente. E aí, assim, olha, eu queria saber quanto tempo dura um sonho. Olha, é muito, não dá muito para... É rápido. Isso que é rapidinho, É rapidíssimo. É. É como quando a gente tem um insight. Às vezes a gente está lá, é coisa assim instantânea. Parece que foi assim, demorado como uma vivência do sonho. Não, foi instantâneo. E por que normalmente as pessoas costumam dizer, Lídia, que as mensagens são sempre contrárias? De onde vem essa história? A pessoa que deu mais enfoque, trabalhou mais, foi o Freud. E o Freud achava que o inconsciente, ele vestia coisa assim, ele queria falar preto e falava branco. Ele tinha um disfarce. No início das primeiras pesquisas de sonho, vinha assim, que o conteúdo latente era um e o conteúdo manifesto era outro. E depois do Freud apareceu o Jung, trabalhando muito a parte de sonhos. E o Jung não, o Jung acha que o inconsciente fala o que ele quer falar. Só que ele fala simbolicamente e nós não entendemos o símbolo. O consciente precisa aprender uma língua nova, que é a linguagem simbólica. Quando o consciente aprende, decifra a coisa. Olha aí, a gente tem mais algumas perguntas aqui da Vera, do Imirim, da Cláudia de Santa Catarina. Vou só no final, nós estamos estourados, olha, só a Cláudia de Santa Catarina, ela sonhou que estava sendo perseguida por uma pessoa que foi um namorado. O que pode ser? Então, ela está perseguida por aquilo que ela sentiu pelo namorado. Tá. Quer dizer, era bom voltar com esse namorado. Ou ver o que é que ele significa. Lígia, a gente ficaria aqui a manhã inteira falando com você e contando. Eu não contei nem um pedacinho dos meus sonhos ainda, olha, nem comecei a contar. Mas eu acho que foi uma delícia falar com você. Obrigado por ter vindo. E quem quiser aprender mais sobre sonho, que tem olha, alguma existe coisa, muita literatura, mas procurar num livro de interpretar isso significa isso, não. Procura sonho que abranja mais. Símbolos. Um livro símbolos, de símbolos. Tá bom, obrigado por ter vindo. Tenha um bom dia, Lígia. E olha, você continue aqui comigo, porque hoje tem tanta coisa legal acontecendo aqui. Me aguarde, hein? Vou subir um pouquinho e volto já.